Bem-vindo à Garagem do Soares. Hoje vamos falar do Voyage mais raro que já existiu na linha Volkswagen, né? O Voyage Tecno 1. Esse Voyage aí foi criado e desenvolvido pelo Departamento de Engenharia da Volkswagen em 1983. Ele foi apresentado na Feira do Carro a Álcool, né, em São Paulo, né? No ano de 1983, né, o Brasil estava no regime militar, né? E o governo, né, dava incentivos às empresas, às montadoras na época, né, para criar motores, né, modificar esses motores para mover a nova gasolina que o governo dá incentivo, né? O motor a álcool, né? Os anos 80 ele praticamente foi marcado por carros movidos a álcool, né? Praticamente os anos 80 inteiro tinha muitos carros movidos a álcool. Você via desde Corcel até Landau movido a álcool, né? Um carro gigante, né? Opala. É uma coisa, tecnologia nova, né? Que o governo incentivar, né? Para, como pode dizer, diminuir o preço do combustível, né? Que era muito caro, né? Graças à crise do petróleo que aconteceu, né? E o governo dá incentivos, né? Para as montadoras que construíssem o carro movido com esse combustível vegetal, né? E também, né? Tempos da reserva de mercado, né? De tecnologia que acabou enriquecendo muito os empresários também, né? Mas infelizmente essa tecnologia de proteger, né? A tecnologia nacional fez o Brasil ficar muito atrasado, né? Comparado aos países lá fora, né? Esse ficou muito gritante quando chegou esse Voyage Tecno 2, né? Que era totalmente um carro importado, né? Só era o chassi mesmo, o chassi do Voyage era um carro nacional, né? Baseado no Gol, né? E literalmente toda a mecânica dele, tudo que tinha no lado de dentro dele era importado. O propósito da Volkswagen, né, fez esse Voyage Tecno, né? Ele queria criar mais ou menos assim uma teoria como seriam os carros daqui a 10 anos, né? Em 1993, né? Literalmente era isso que a Volkswagen fez, né? Baseado literalmente suas teorias, né? O que aconteceria em 1993, né? As primeiras praticamente modificações, né, em relação ao projeto original do Voyage, né, se concentrou no motor, né? Ele vinha com motor AP 1.8 16 válvulas, né, com duplo comando, né, que era 16 válvulas, né, e com injeção eletrônica, né? Bosch K-G-Tronic, né? A capacidade dele era de 140 cavalos, né, com uma força de 17,13 kg de torque, né? Era muito forte comparado aos concorrentes na época, né? E literalmente mais forte toda a família BX que existia, né? Que era a Paraty e o Gol, né? Ele também vinha com freios ABS, né? Coisa que na época inexistente no Brasil, né? Pra você ver como na tecnologia lá fora, né? Era muito avançado já, né? Ele também vinha com modificações na caixa de marcha, né? A primeira e a segunda era bem encurtada, né? Dando a maior agilidade, né? Ao carro em si, né? Deixando com a agilidade mais forte, né? Pensando que ele tinha mais de 140 cavalos, né? A galera pensar que ele tinha praticamente uns 170 ou até 200 cavalos, né? De tão curto que era o primeiros duas marchas, né? Esse motor 1.8 16 válvulas, né? Era do Golf GTI, né? Existia lá na Europa e do Audi 80 e também do Sirocco, né? Era realmente os motores mais avançados que a Volkswagen tinha, né? Que na época os motores 16 válvulas eram muito realmente usados, né? Lá na Europa, né? E nos Estados Unidos também, né? Só que era mais usado na Europa, né? Porque é um motor mais pequeno, né? E nos Estados Unidos era mais comum usar motores gigantes, né? De altas cilindradas, né? Tipo V6, 6 cilindros, né? E V8, né? Lá na Europa usar mais 16 válvulas mesmo. É uma grande novidade, né, que nunca existiu aqui no Brasil, né, desde 1976, né, quando o Brasil se fechou para a venda de importados, né. Ele tem uma estética também, a fábrica, né, adotou um roda de liga leve, né, que é o Pirelli, né, Sloat, né, de aro 14, né, utilizado também no Golf GTI, né, e lá na Europa, né. Ele também ganhou para-choques envolventes, né, que depois no futuro, né, a família BX ganhou, né, o Gol, Saveiro, Paraty, né, e o próprio Voyage, né, que só aconteceu, né, em para-choques envolventes, né, saiu em 1987, né, a pintura na carroceria dele, ele tinha dois tons, né, como se fosse meio que saibrusa, né, era cinza e prata, né, uns para-choques dianteiros também era bem envolventes, né, uma aerodinâmica laterais também, né, a traseira dele, os faróis era fumê, né, e ele também tinha outros detalhes estéticos também, que não foi muito mencionado, né, porque essa edição assim, né, do Voyage Tecno 1, né, não foi muito bem explorado, né? E não existem muitos arquivos de hoje em dia, né? E literalmente é isso que a Volkswagen achava que ia acontecer em 1993, né? Ele vinha com esses mimos todos, né? Bom, após o encerramento, né, na feira do carro a álcool, né, ele foi levado à fábrica de Anchieta, né? E esse protótipo acabou sendo destruído, infelizmente, né? Não sobrou nada do carro e não sabemos mais detalhes, né? É muito triste, né? Aconteceu esse fato, né? A Volkswagen devia ter, pelo menos ter guardado o carro, né? Mas é bem comum mesmo, né? Com as montadoras que têm esses tipos de carro, né?
carros muito avançados, né, eles literalmente destroem, né? Destruir a gente não sabe o motivo, né? Mas literalmente eles quisessem poderiam construir vários, né? Protótipos, né? Eles fazem isso, literalmente é um mistério, né? E literalmente era propaganda de um veículo movido a álcool, né? Movido a álcool, né? É um carro praticamente mais avançado que poderia existir no Brasil, né? O Voyage Tecno 1, né? E fica até hoje um mistério, né? Porque a Volkswagen destruiu esse Voyage, né? E ele literalmente não acertou em algumas coisas, né? Freio a disco praticamente só vem nos anos 90, né? Freio ABS também e painel digital, né? Só vem nos anos 90, né? Com a abertura das importações novamente, né? Porque no Brasil em si, né? Se continuasse com importações fechadas, né? Essas tecnologias nunca existiriam, né? Literalmente era assim, né? Então deixa o comentário aí, galera, o que vocês acham desse Voyage, né? Voyage Tecno 1, né? Sobre esse salão de automóvel a álcool, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí e me ajude a criar mais conteúdo sobre os nossos clássicos de 4 rodas.